O sul do Vietnã é uma terra fértil, rica em fundos marinhos generosos e um rio abundante. É também uma terra de história que conseguiu manter suas tradições enquanto se abria à globalização. A região não apenas soube preservar modos de vida culturais, artísticos e religiosos, como também soube tirar proveito de suas formidáveis riquezas naturais. Esta é uma destinação saborosa que se encontra no cruzamento de mundos. A costa tem 3.260 quilômetros. Nós vamos levá-lo à descoberta do sul do país, onde, antes de explorar o delta do Mekong, é preciso parar na maior cidade do Vietnã. Hoje, a antiga Saigon cristaliza todos os paradoxos do Vietnã de hoje, conjugando uma história milenar, um passado colonial, um regime comunista e um capitalismo econômico desenfreado, do qual seus novos bairros são as testemunhas. A população é de 100 milhões, concentrada em cidades, com classe média abastada em edifícios de alto padrão. O centro abriga torres modernas e edifícios históricos, como a sede do Comitê Popular, um vestígio nacional. A fachada monumental da ópera e a dos hotéis ao redor estão entre os locais mais fotografados, assim como o edifício dos Correios Centrais. Um local antigo ainda oferece serviços postais. A cidade transborda de pagodes e templos, e a pagode Ngoc Wang é uma das mais renomadas e coloridas, também conhecida como Pagode do Imperador de Jade, tendo sido construída no final do século XIX. É local de oração para paz, prosperidade e filhos. O trânsito de Saigon tem motos e ciclomotores, mas com velocidade igual, a fluidez surpreendente. Mesmo com o calor, mulheres se cobrem para proteger do sol. Até logo. Afastados dos grandes bulevares, visitamos um calígrafo, Tung Jiamin, que faz, sob encomenda, quadros com citações ou máximas que supostamente trazem boa sorte. A caligrafia é a arte de escrever palavras com caracteres latinos de maneira estética, utilizando-os para expressar os sentimentos e as ideias de quem os escreve. Eu escrevo com linhas redondas, curvas e harmoniosas. Artistas se libertaram dos caracteres chineses usados antigamente. Por praticidade e para afirmar identidade vietnamita. Eu quero que a caligrafia seja escrita em vietnamita para que os vietnamitas possam compreender esta arte em sua própria língua. Quando proponho obras de caligrafia em vietnamita, as pessoas as apreciam porque estão escritas em sua língua materna. Este quadro expressa desejos de prosperidade e riqueza, sendo muito apreciado durante festas e celebrações. Adeus. 10% dos vietnamitas são católicos. A capital tem mais de 200 paróquias. A Igreja do Sagrado Coração de Tan Dinh,
construída em 1870, é uma das mais fotogênicas. Criado em 1928, o mercado Binh Tai é o centro do bairro chinês de Cholon, com ingredientes que enriquecem a culinária. Raízes ácidas e plantas aromáticas conferem aos pratos o sabor encorpado característico. Ruas adjacentes fervilham de carregadores, enquanto motos e scooters substituem rickshaws. No Vietnã, a culinária de rua é uma instituição, com café da manhã à base de sopa e barracas preparando pratos deliciosos. Vietnamitas produzem e consomem muito café robusta, preparado com grandes filtros de tecido. Có tháo tiền không em? Ainda no bairro chinês, Ao Si Phuong é um lugar muito peculiar. Construído no início do século XX, com estilo francês e chinês, várias gerações viveram neste lugar atemporal. Quando o sol desaparece, as barracas de otique ganham vida, sendo comida de rua popular. Os pratos são sofisticados, com cada um exibindo suas especialidades. Amigos de Hanoi. A vontade os fez experimentar. Frutos do mar variam em preparo e especiarias entre restaurantes. A vasta oferta deixa as turistas chinesas circunspectas. Até logo. Obrigado. Ossos com tutano ficam ao lado de crustáceos estranhos. Olá. Vim aqui porque há muitas opções e tudo é muito bom. É sábado, tenho tempo livre. Oa tem? Sim, não sei. Não sei. Não sei. Tenham um bom dia, senhoras e senhores. A poucos quilômetros da capital, partimos para a descoberta de uma das joias do artesanato vietnamita, as cerâmicas Minh Long. Seja para a arte da mesa ou para a decoração de interiores, a quarta geração da família Ly elevou esse saber fazer a um nível reconhecido mundialmente. Peças únicas fabricadas à mão. O andar mais impressionante é o dedicado aos presentes de prestígio que exigem horas de trabalho minucioso. A empresa investiu em fornos de alta tecnologia capazes de atingir temperaturas muito elevadas, a fim de obter um acabamento e um resultado impecáveis. Só o talento dos artistas faz a diferença. As obras reproduzem temas tradicionais com uma precisão incrível.
peças levam semanas de trabalho. Vasilha de jade é o objeto mais precioso decorado. Nos países ocidentais, utilizam-se taças para celebrar vitórias, enquanto no Vietnã, para ocasiões especiais, usa-se este tipo de grande vasilha, especialmente a de jade. Além dos símbolos tipicamente vietnamitas, encontram-se 3 dragões desenhados abaixo, representando as 3 regiões do Vietnã: o sul, o norte e o centro. Desenhos trazem harmonia ao conjunto. A empresa pesquisou a história da família desde seus primórdios. Técnicas antigas engrandecem vasos de porcelana fina. Obrigado. Descendo do Tibete, onde nasce, o Mekong é o rio mais poderoso do Sudeste Asiático. Ele encontra o mar em um delta ladeado por terras agrícolas. Em Ben Tre, porta de entrada do delta, a paisagem alterna entre arrozais e coqueiros. Esta região do Mekong é o celeiro de arroz do país. Ela fornece mais da metade da produção, cuja maior parte é exportada. No fim de março, a colheita de cocos está a todo vapor. 52 mil hectares de coqueiros produzem 400 milhões de frutos anuais. Atacadistas distribuirão os cocos para oficinas conforme a transformação desejada. Em Toison, a polpa do coco faz doces e confeitos. Ah, Tudo é utilizado, a água de coco servirá para outras preparações. A polpa do coco é fervida e prensada para extrair o suco. Mistura-se com açúcar e embala-se. Aqui, prepara-se a geleia de coco feita em casa. E aqui está o produto. Doces com frutas secas vendem muito bem. Um pouco afastado do rio, em Mituku, o templo Khmer Vinh Tran recorda que esta parte do país pertenceu ao Camboja até o século XVIII. Durante a Segunda Guerra do Ópio, 1860, o templo foi danificado. Foi restaurado e retomou sua atividade em 1933. Em um edifício adjacente ao templo, freiras estão em plena oração. A vida no delta foi consideravelmente modificada com a construção de pontes importantes, que tornaram a circulação e o comércio mais rápidos por via terrestre do que pelo rio. No entanto, mais a oeste, os habitantes de Vim Long ainda utilizam muito o rio. Ao amanhecer,
ferris garantem o transporte. Vinh Long, importante cruzamento fluvial. A cidade expandiu-se ao redor do porto e canais. Um pouco afastado da agitação do centro da cidade, o templo Lap Tan Mieu é o que os vietnamitas chamam de Templo da Literatura. Foi edificado no século XIX para promover o ensino de Confúcio. O pensamento do filósofo chinês influenciou profundamente a cultura vietnamita, promovendo a moralidade, os deveres familiares e o senso de dever. Kinh Taike, fornos tradicionais produzem tijolos de terracota, fama da cidade. Dos 3.500 dos anos 80, só restam 400 ativos hoje. Ausência de vegetação nos cumes pela alta temperatura. Estamos na casa de Win Tan Dat, o diretor de uma empresa familiar que é transmitida há várias gerações. Usa-se palha de arroz como combustível para cozimento lento. Qualidade exige muito. Funcionário cuida dos fornos noite e dia. Obrigado. A cozedura é demorada e melhor do que as novas cozeduras, que são produzidas em apenas um dia. Na verdade, é friável. Não se separa. Há uma etapa de 106 dias de secagem. São 106 dias. Há tantos dias de espera até que o produto possa ser retirado. A argila chega diretamente por barco. É trabalhada rápido para a elasticidade. Atualmente, esta é uma profissão muito difícil e é raro encontrar jovens que queiram adotá-la para trabalhar com argila. Ele construiu casa de terracota em 2018. É uma casa tradicional da época de famílias ricas como Oidong. E agora esta atmosfera é recriada através de uma produção meticulosa em terracota. Com aberturas no teto, quase 80% da casa é fabricada em terracota, a partir de tijolos e telhas. E a partir daí, as portas são de madeira tradicional. Mais ao norte, no rio Sadek, um imenso mercado de flores margeia os canais. Uma parte da produção abastece os países europeus que são ávidos por flores exóticas. Muitas orquídeas para exportação. Também se destacam as buganvílias, que estão cada vez mais valorizadas. Canto é mais que o Delta. Canto é mais que o Delta. É a quinta cidade com 1.300.000 habitantes. Casa Binh Thuy, construída em 1870, renovada estilo francês. Casa Binh Thuy, erguida em 1870 por comerciante e renovada em estilo colonial francês, exibe objetos raros e preciosos que atravessaram o tempo. De cômodo em cômodo, toda uma época ressurgirá,
delicada e refinada. Esta grande casa burguesa emprestou sua suntuosa decoração às cenas da adaptação do romance O Amante, dirigido por Jean-Jacques Annaud em 1991. Esta grande casa burguesa emprestou sua suntuosa decoração às cenas da adaptação do romance O Amante, dirigido por Jean-Jacques Annaud em 1991. Foi o primeiro filme ocidental rodado no Vietnã após a reunificação em 1975. O monastério Truc Lam Phong Nam Zen é um dos maiores edifícios budistas do sul do Vietnã. De construção recente, une a comunidade budista da região. A representação do Buda Shakyamuni foi feita em bronze e pesa 3,5 toneladas. É um verdadeiro campus que reúne os fiéis tanto para a oração quanto para o estudo dos textos sagrados. A 6 quilômetros de Canto, em Kai Hang, acontece todas as manhãs o maior mercado flutuante do Delta. Mercado atacadista, onde revendedores compram frutas e legumes. Melhoria rodoviária diminui vendedores, mas mercado continua ativo, pois Delta é pulmão agrícola. Apesar da melhoria rodoviária e da diminuição de vendedores, o mercado permanece ativo e prático, sendo o Delta um importante pulmão agrícola do país. O mercado varejista em terra firme funciona desde as 5 horas da manhã. É costume ir às compras bem cedo para cozinhar antes que as temperaturas se elevem demais. Peixes e crustáceos dividem o protagonismo. Eles vêm do rio e do mar a meia hora de barco. Vendedores preferem peixes vivos. Isso prova a sua frescura. A grande maioria dos vendedores prefere as mercadorias ainda vivas, prova incontestável de sua frescura. Peixes menores são usados em pastas ou molhos. Distante de Canto, no emaranhado de canais e meandros do rio, às vezes se escondem tesouros. Perto dos arrozais, ergue-se o pagode Khmer Phuli. Construído em 1672, o pagode mescla arquiteturas indianas, tailandesas e cambojanas. Tiếng Khmer gọi là Khmer. Na língua materna, diz-se Khmer, que designa um grupo étnico, um dos 54 existentes no Vietnã, do qual fazemos parte. Contudo, todos os Khmer praticam o budismo. Dân tộc Khmer. O delta do Mekong outrora fazia parte do reino Khmer. Em seu apogeu, no século XII, ele compreendia quase toda a Indochina. O templo é regularmente mantido e renovado graças à generosidade da diáspora Khmer que vive no exterior. Gieo Giêng á, có nghĩa là Este pagode não é apenas um local de oração, mas também um refúgio de paz, um lugar onde se conservam as relíquias dos Khmer falecidos e onde as crianças podem aprender as línguas Khmer e vietnamita. dự trữ hoặc là hài cốt của người.
Cantou é a última cidade antes do mar da China Meridional. Uma vez passados os subúrbios da metrópole, o rio se alarga e as habitações se tornam mais raras. O arquipélago de Condau, a 80 quilômetros do Mekong, é o mais singular do sul. Condau, com relevo marcado, foi prisão severa de franceses e americanos. A ilha principal, tranquila, atrai visitantes com praias e natureza. No centro da pequena cidade de Condau, o antigo palácio do governador permite imaginar o estilo de vida da época, colonial e insular, longe do tumulto de Saigon. Os jardins bem cuidados são um local procurado para passeios. Afastada do centro, encontra-se a entrada de um lugar de sinistra memória, o Presídio de Paulo Condor. Os franceses assumiram o controle em 1862. Havia alta taxa de mortalidade. Em 1940, o centro foi ampliado com jaulas de tigres, onde detidos ficavam acorrentados permanentemente. Acima da pequena cidade, o Templo Wanson é um imponente mosteiro budista. Construído em 1964, servia aos oficiais da prisão e funcionários do governo na ilha. O local virou memorial aos vietnamitas desaparecidos em diversos conflitos. O aspecto selvagem encanta amantes de descobertas ensolaradas. Mas o conjunto do arquipélago tem poucos hotéis e a maior parte das costas ainda está preservada. Na entrada de uma aldeia, um andaime atrai o olhar. É um imenso tronco de árvore trabalhado por um artista. Pequenos budas em diferentes posturas são esculpidos no tronco. A obra é surpreendente. Tudo esculpido em uma peça de tronco de badamier, árvore tropical. Tran Van Thai achou a árvore e pediu a um artista para esculpi-la. Candau significa muitos filhos, símbolo de prosperidade. Esta amendoeira da praia morreu, mas eu utilizei seu tronco para criar esta escultura, dando-lhe uma nova vida. Os visitantes vêm tirar fotos dele e assim param em frente à minha loja. Con cháu đông nhà thì nó vui. Esta é uma encomenda muito exigente, que requer extrema concentração. Esculpir em uma única peça exige precisão, não havendo margem para erros. Escultura em busca de base definitiva, orgulho da ilha. Perto dali, a praia mais famosa da ilha, O Voi, confirma que Condau possui muitos recursos que precisarão ser bem protegidos. Partimos ao norte, rumo aos Planaltos. Paramos em Dalat, cidade que evoca a Europa. Franceses se estabeleceram em Dalat em 1912 para fugir do calor. A 1.500 metros, o ar é puro, noites frescas. Planaltos de Lam Dong, terra de café. Pierre Morer, quarta geração de colonos.
Seu bisavô já cultivava na região antes das colônias. Pierre foca em café de degustação de exceção, exigindo regras de qualidade, água e origem, café Bourbon de Réunion. Vietnã consome muito café. Os negócios acontecem no café e há uma enorme quantidade de cafeterias, já que os vietnamitas gostam muito de beber café com leite ou um café robusta muito denso e encorpado. Pierre nasceu em Saigon e voltou ao Vietnã em 2007 para continuar o trabalho do pai nos Planaltos, a 1 hora de Dalat. Fotos e objetos antigos decoram a loja. Estamos em Dassar, na floresta local, a mais de 1.500 metros de altitude. Seu avô viu que o solo era ótimo para gado e café. Pierre cumprimenta o prefeito Adoy, que trabalhou com sua família. Tiwi 2. Meus avós, com quem trabalho, têm cerca de 70 ou 80 anos. Com eles, Bang e Kamang, aprendi sobre café. Obrigado. Aqui estamos em Dassar, a 20 quilômetros de Dalat, e a família chegou à Indochina primeiro por Hue, a cidade de Hue. O bisavô, Auguste Faro, era jardineiro Lamport de Hue. Ele ama a apicultura e se mudou para Dalat para se fixar. Adoy exibe com orgulho sua parede de fotos e recompensas. Ele vê o mural como sua história. Alguns metros abaixo na aldeia, Pierre visita a casa de Keimang e Apang. Trabalharam anos na plantação com o pai de Pierre. Esqueceram um pouco o francês. Com a senhora? Sim. Que idade você tinha? Que idade? Ah, que droga. Não lembro minha idade na época. Empregada doméstica, cuidava da cozinha e limpeza sem sair de casa. Para reativar a plantação, a família hospedou Pierre por 10 anos no Vietnã. Compram o café colhido na floresta. A 15 minutos da aldeia, a plantação de café Bourbon de Pierre abrange hectares. Após 17 anos ali, ele não se sente bilingue. É uma língua muito musical e complexa de compreender, que ele aprendeu no contexto de sua profissão. O mesmo ocorre hoje com os montanheses que, na época, conviviam com os franceses, trocando palavras em vietnamita, Nong Chiu, Corot e também em francês. Variedade aparece em cores: vermelho, amarelo, laranja ou rosa. Porém, a Bourbon Poimpi U é a mais valorizada. Floração curta, de 15 dias a 3 semanas. Abelha voa até 3 quilômetros. É floração. Abelhas buscam flores de café, com cheiro e aparência de jasmim. Pierre também faz mel muito valorizado. Dalat se formou ao redor do lago. No clima ameno, franceses construíram vilas que lembram cottages normandos. Ao lado, o Palácio de Verão de Baodai, onde o último imperador buscava calma e conforto, é de uma era distante. Construído entre 1933 e 1938,
O Museu Art Deco mostra o estilo modernista de Dalat. Edifício fazia parte de projeto ambicioso. A estação ferroviária de Dalat também segue o estilo modernista. Locomotivas antigas encantam visitantes. O luxuoso Hotel Alat Palace, anterior ao palácio e estação ferroviária, foi construído em 1922. Nos arredores de Dalat, as plantações de café robusta dominam a paisagem. A aldeia de Tanung é habitada principalmente pela minoria Keo, encontrada nos planaltos de Lamdang. Possuem língua própria e trabalham no café. Os Keo também são artesãos habilidosos, trabalhando o bambu e as folhas de pandanus com considerável eficiência. Os cestos feitos por estas mulheres são usados para selecionar café, chá ou arroz. Na aldeia, existe um lugar muito surpreendente, criado pelo artista Hoki Tien. Ele imaginou um local para compartilhar o modo de vida do povo Keo, de onde ele é originário. Hoki Tien mobilizou sua comunidade para recuperar ferramentas e utensílios. Ele também valorizou talentos de escultores da comunidade. Um trabalho colossal de improvisação que levou anos. Os Keo são os primeiros habitantes dos Planaltos, antes dos franceses. É muito importante atualmente, pois, embora todos trabalhem com café, à noite eles vêm compartilhar sua música e suas tradições com os espectadores. Construir uma rocha alta com cascata exigiu muita imaginação. No andar superior, ele reuniu diversos utensílios de cozinha e objetos do cotidiano. O totem Keo na entrada acolhe os visitantes. Em noites especiais, Rock apresenta jantar show com cantos e danças tradicionais por amadores. Percebi que a população local conhecia cada vez menos as nossas tradições e as pessoas preferiam algo mais moderno. É por isso que construí tudo isso, para tentar preservar a cultura dos Planaltos e compartilhá-la com toda a população do Vietnã. Pratos Keo são servidos enquanto o espetáculo interativo convida os espectadores a dançar e provar a bebida. Krokan, um vinho de arroz fermentado com ervas, é bebido com canudos gigantes. O espetáculo tem tido um certo sucesso, especialmente desde que Rock introduziu músicas mais ritmadas e atuais do que os simples gongos. Ele sabe as coreografias de cor. Encantados, convidados o chamam para beber com eles. Não podemos deixar Dalat sem admirar a pagode Linantu e sua imensa estátua. Com 70 metros de altura, ela representa um bodhisattva, um sábio que ultrapassou todos os estágios da perfeição, exceto o último, que o teria tornado um Buda. Logo à frente, o curso do rio Cam Ly realiza uma queda impressionante de 30 metros antes de retomar seu caminho tranquilamente. A costa do Mar da China Meridional é reconhecida como uma das mais belas do Sudeste Asiático. Perto da Baía de Vangia, às margens do mar, os agricultores estão em plena colheita de arroz, que deve ser feita imperativamente antes das fortes ondas de calor de abril e da chegada da monção. O país está entre os maiores exportadores de arroz, junto com China e Índia.
Campos de flores de lótus são cultivados bem em frente. Esta planta aquática prospera em solo muito úmido e seus botões se abrem principalmente pela manhã, fechando-se mais tarde para se protegerem do calor diurno. A flor de lótus é oferenda e consumida na culinária. Seu coração tem sementes apreciadas em saladas. Os vietnamitas, em especial as mulheres que desejam ter a pele o mais clara possível, mantêm uma relação complicada com o sol. Ao saírem, elas se cobrem da cabeça aos pés. Bom dia! Uma precaução que se mantém até o pôr do sol, quando as pessoas começam a nadar, mas discretamente vestidas. O porto de Vangia, agitado ainda na noite. Barcos de todo tamanho trazem a carga ao nascer do sol. Para chegar ao cais, os pescadores utilizam um tipo de embarcação tradicional, um barco-cesto. Geralmente, ele é fabricado em bambu trançado, mas cada vez mais, esses barcos de Oian são feitos de resina. Homens pescam, mulheres vendem. Negociações barulhentas. Peixes de qualidade vão a restaurantes e casas. Pequenas capturas em cestos viram patês ou molhos. A Baía de Vangia se estende por uma península selvagem com um relevo surpreendente. Lá se encontra uma importante concentração de tanques de criação de camarão. O mais surpreendente está na extremidade da pequena península. Criações de lagostas que ocupam toda a paisagem. Vinh Luong, ao sul, tem porto ativo também. Ele acolhe unidades de maior porte. Caranguejos e crustáceos são o destaque hoje. Obrigado. As boas capturas, como os meros, negociações nos cais. Obrigado. Chegadas e descarregamentos, um balé orquestrado. Os peixes chegam já classificados por caixa e cobertos de gelo. Tudo pronto até 7 da manhã. Com seus 6 quilômetros de praia de areia branca, Nha Trang é a grande cidade balneária do país. Ela atrai cada vez mais pessoas, resultando em uma expansão imobiliária vertiginosa. Catedral de Cristo Rei no centro da cidade. Feita por franceses, 1930, neogótico.
Embora construído a partir de simples blocos de cimento, o edifício exibe uma certa elegância. Na foz do rio Cai, encontra-se um dos templos mais antigos do Vietnã do Sul, Po Nagar. Ele foi construído no século VIII pelo povo Cham. Este local de culto hinduísta era dedicado à deusa Yan Po Nagar, fundadora lendária do reino de Champa. 4 torres se erguem, bem conservadas. Segredo da fabricação é enigma para pesquisadores. Po Nagar ativo para Chãos, minoria que vive no Camboja. A maioria das lojas nas grandes avenidas acumula, ao mesmo tempo, uma fachada comercial e, na parte de trás ou acima, uma residência particular. Nhigen Thi Thu Dien é costureira. Especializada nos auzai, essas longas vestes tradicionais feitas sob medida. Ateliê na entrada, cozinha ao fundo. Clientes se sucedem, ela não para. Atualmente, o auzai é usado em muitas ocasiões. O auzai é usado por funcionários para o trabalho, para saídas ou para tirar fotos. Mulheres usam auzai em festas. Obrigado. Thu Dien trabalha sem moldes, conhece modelos. Ela só precisa tirar as medidas de suas clientes. O auzai se modernizou e existem vários tipos dele. Antigamente, as mangas eram costuradas apertadas e a gola era alta. Atualmente, a gola é redonda. Mas o princípio básico de uma veste longa é sempre o mesmo. Hoje, as crianças voltaram mais cedo. Thu Dien cozinhará o almoço. Ela prepara uma sopa, canchuaca, à base de peixes, que é agridoce. Vou refogar a cebola e o alho até que liberem um aroma agradável. Adiciona tomate e mistura ao alho. É uma bela cor. Um pouco de água já é suficiente. Adicionamos tamarindo à panela para um sabor agridoce. Pode adicionar outro tomate? Cebolas frescas vão no final. Espere a água ferver e adicione espadarte. Adicionaremos uma pimenta e um pouco de açúcar na panela, o que é muito bom. Ela conserva apenas a polpa do tamarindo e remove a casca. Brotos de soja, flores de bananeira e algumas ervas finas completam a sopa. Ao final, ela adiciona pedaços de peixe. Eu frito a última fatia de peixe.
Obrigado. Molho de peixe é indispensável para realçar o sabor. Arroz cozido separadamente, a família come. Pequenas baías com águas azul turquesa e areia fina em torno de Nha Trang formam um litoral belíssimo que precisa de proteção urgente. Esses contrastes permanentes entre grandes cidades em plena expansão e uma natureza esplêndida são, sem dúvida, o espírito do Vietnã atual, por vezes misterioso e indescritível, mas que nunca deixa de nos seduzir.